Vamos lá, então. Ricardo, valeu aí essa primeira parte teórica. A gente dividiu dessa forma para ficar de uma forma um pouco didática, né? Poderia ser ao contrário. O Ricardo tem vasta experiência como professor e como pesquisador, e a gente trabalha junto também nessas questões da pesquisa, né? Para nós é fundamental que a prática seja alimentada pela pesquisa e a pesquisa seja o fundamentador da prática, né? Um ciclo que se retroalimenta. Então, apesar de dividirmos, né, entre teoria e prática aqui, inclusive nas falas, né, mas é um trabalho feito em conjunto e eu dou continuidade, então, essa etapa para falar um pouquinho da experiência, né? Então, os que estão chegando agora, né, boa tarde. O meu nome é Fábio, eu sou professor de Educação Física e trabalho desde 97 como professor. 2 anos anteriores eu fui estagiário e 4 anos antes eu ingressei como professor, mas de outra área, né? Cheguei até a ser professor de português, numa época que eu sonhava com letras, antes de me formar professor de Educação Física. Quando eu me formei professor de Educação Física, eu logo entrei no colégio, em 97, e eu tinha aquela ideia do aluno desenvolvimentista, né? E aí, em 97, né, ao me formar, eu tinha a ideia daquela escola que o Ricardo apresentou, né? Todos os alunos iguais, todos os alunos devem sair com o maior número de conhecimentos possíveis, e eu não tinha nenhum tipo de aluno de inclusão naquela etapa do meu início de professor de Educação Física. No ano de 98, eu fui fazer uma entrevista num outro colégio, para complementar a minha carga horária. Uma das perguntas foi, da minha coordenadora, né, da minha futura coordenadora, foi: o que você faria com uma aluna cadeirante no colégio, se você tivesse uma aluna cadeirante? A minha resposta, na minha formação, eu tive muito boa formação em Educação Física, eu tinha Educação Física adaptada, então já estava no foco, no radar da minha atuação, lidar com crianças naquela época com necessidades especiais, hoje as crianças com deficiência, já estava no radar essa preocupação. E aí, a minha resposta naquele momento foi: eu não sei o que fazer porque eu não conheço de fato a criança, mas ela tem que estar na aula de Educação Física. Posteriormente, essa coordenadora me remete conversando comigo, uns 3, 4 anos depois, ela vira minha amiga, né, pelas relações que nós tivemos de trabalho, que eu fui contratado exatamente por essa resposta, né? Então, de fato, essa aluna existia na escola, é uma aluna cadeirante, e eu comecei a trabalhar com ela, então, e nós fomos descobrindo um pouco desse trabalho de como resolver, né, as questões para que ela pudesse participar das aulas de Educação Física. Próximo, passa mais um, depois eu volto para essa carta, Ricardo, por favor. Aí. Nós acabamos saindo na revista Nova Escola, de 2000, um trecho que falava justamente sobre o processo de inclusão. E uma fala me chama muito a atenção da revista, quando eu fui revisitá-la dias atrás, que, está no próximo slide, que assim, né, essa frase encontrada lá no texto, muitas vezes sob o pretexto de preservá-los, né, preservar os alunos com deficiência, a escola opta, então era um direito da escola, a escola pode optar ou não por dispensá-los das aulas de Educação Física. Esse pode ser uma solução para o professor. No caso, né, quando ela perguntou para mim, a escola não queria optar por dispensar essa aluna. E aí, para mim, ficou muito forte depois que eu fui visitar essa frase, né, quer dizer, seria uma solução para o professor. Então, estava tudo foco, tudo errado, né, tudo nessa época, nos anos 2000, ou seja, não faz 20 anos que nós estamos falando disso aqui, 20 anos. Tá? Então, eu podia solucionar o meu problema ao não ter uma aluna cadeirante nas minhas aulas, um aluno com inclusão. Então, vejam o ponto que a gente inicia, né, que eu iniciei a carreira, e todas as transformações que foram necessárias para que eu fosse um professor e participasse dos processos de inclusão. Eu, quando me formei, jamais eu pensei em trocar uma criança, jamais eu pensei em que eu ia limpar a bunda de uma criança, jamais eu pensei que eu ia tomar um tapa na cara de uma criança, jamais eu pensei que eu teria objetos atirados da minha mochila para fora da quadra, como todos esses fatos foram realidades na minha experiência.
Se nós hoje não estivermos preparados para lidar em todos os sentidos com a criança com deficiência e fazer esse processo de inclusão, a gente vai estar amarrado naquela escola que o Ricardo falou, a escola em que pretende o homogêneo, nas crianças homogêneas. Então, no próximo slide, né, eu vou trazer um pouco dessa ideia de que a criança não é o problema. A criança, ela tem direito. Então, o problema é que nós não sabemos o que fazer com essa criança. Essa é a grande questão. Então, as primeiras premissas de uma aula de educação FIDA com essa questão trabalhar com o coletivo. Então, não é só um problema, o próximo, Ricardo, não é só um problema do professor, a gente tem que entender que a coletividade, inclusive os colegas dentro da turma, devem ser responsabilizados por todo o processo. E o segundo ponto, importantíssimo e fundamental, é que nós deveremos conhecer a criança. Muitas vezes a gente quer conhecer a deficiência, o problema, e estudamos o que é... Claro que a gente tem que estudar o que é TEA, o que é síndrome de Down, todos os problemas vindo com alguma criança com alguma questão com deficiência, mas o principal é conhecer a criança. Eu tenho um áudio dessa minha aluna, que nós conversamos com ela depois de adulta, né? Então, se isso foi em 2000, ela estava no segundo ano, hoje ela já é adulta, e nós batemos um papo sobre essas questões de como que ela está. E eu gostaria que vocês escutassem um pouco do áudio, para que vocês entendessem o que é conhecer a criança. Ricardo, você pode soltar o áudio aí, por gentileza, cara? Não sei se você lembra daquela imensa cirurgia que eu fiz na coluna, a última cirurgia, né, foram 22 pinos de titânio pela coluna inteira, 2 na bacia. O que acontece? Titânio é uma liga metálica muito densa, a água que a gente tem no corpo produz eletrólise, todos os açúcares que a gente come produzem energia, e os próprios impulsos neurais, impulsos neuromotores que vêm do cérebro, eles têm que passar obrigatoriamente pela coluna para que a gente tenha resposta motora, né? Então, basicamente, eu estava conduzindo e captando muita energia, além do que seria necessário, além do que seria normal. Eu virei um para-raio ambulante, então, a cada chuva que estava, principalmente essas de verão, eu sentia a energia no raio entrando pela cabeça e saindo pelo pé. E não tem como você acostumar o teu corpo para a descarga elétrica de um raio. Falar, não, tá tudo bem, eu já sei como que é e o meu corpo já aprendeu. Não dá, né? Como os médicos não me davam previsão de quando isso ia melhorar, porque eles não tinham como ter previsão quando que ia aumentar a ponto de cobrir de calcificação aqueles pinos, eu tive que procurar outras alternativas. Foi aí que eu comecei a estudar mais a fundo a mecânica clássica, e aí a gente tem o primeiro pulo. Tá aí, né? Então é um áudio verdadeiro. Quando a gente fala que a gente trazer experiências verdadeiras, é uma criança que não era uma criança apenas cadeirante, era uma criança que tinha muitos problemas na região da coluna, na região lombar, e ela teve que fazer dezenas e dezenas de cirurgia nessa região, e isso fez com que ela, nesse momento aí dessa última cirurgia, tivesse todos esses problemas relacionados aos pinos de titânio, e que ela se sentia, como ela mesma diz aí, um para-raio ambulante, né? Então, de fato, a gente precisa entender quem é a criança. Agora, imagina, só numa situação hipotética, você ter um aluno nessas características e você está preocupado apenas com a locomoção dela e não entende por que ela estaria assustada no dia de uma aula de educação física num espaço aberto em que ameaçaria chover, né? Então, imagina o medo, o pânico que estaria uma criança dessa
em uma aula de educação física nessas circunstâncias de ambiente aberto. Então, não se trata apenas de a gente olhar para a criança e já projetar alguma coisa daquilo que a gente vê, ou daquilo que a gente sabe nos livros sobre alguma generalidade do problema. A gente tem que ir a fundo, a gente tem que conhecer a criança de fato, para que a gente possa, depois de conhecer bem essa criança, ou junto, né, com esse conhecimento, programar as ações das aulas de educação física.